Olá, flores do deserto, dessa jornada 40 dias florescendo no deserto. Hoje nós estamos no dia 5 da leitura e reflexão deste livro, Jornada Devocional 40 dias florescendo no deserto. E no dia 5 nós vamos falar sobre uma pedra que também é muito importante, que nós venhamos a remover na jornada no deserto. Lembre que no deserto é um período apenas. É um período aqui que nós vamos viver juntas de 40 dias, onde nós estamos removendo pedras na nossa caminhada que falam do nosso coração. É ir mais fundo, mergulhando no nosso coração e arrancando essas pedras que nos fazem tropeçar no deserto. E por que no deserto? Porque no deserto é onde nós ouvimos, nos calamos para as nossas vozes, nos calamos para as vozes externas, onde nós paramos, ali nós somos obrigadas a parar e ouvir a voz de Deus. E lembre, é apenas um período de passagem. O deserto não pode ser permanente na nossa vida. Não como o povo de Israel, que pelo coração endurecido precisou ficar 40 anos no deserto e uma geração toda ter que passar, morar naquele lugar, para poder que uma nova geração viesse e conquistasse a terra prometida. Não, nós que estamos nesse ciclo 2 da jornada, não vamos ser essas que vamos permanecer 40 anos no deserto e não vamos ver a terra prometida. Não, por isso dessa jornada de 40 dias, porque nós vamos remover essas pedras do nosso coração e nós vamos entrar na conquista da terra prometida, naquela que o Senhor tem para nós como promessa. Tá? Então, abre o seu coração, continue abrindo o seu coração, persevere nessa jornada, não desista, por mais que com os olhos naturais pareça que nada está acontecendo, por mais que você olhe as situações e você até se distraia, que você não entre nesse lugar de comodismo, de distração, mas que você foque nessa jornada espiritual que nós estamos vivendo juntas, para que nós venhamos crescer espiritualmente e superar esse deserto, esse lugar seco da nossa alma, do nosso coração. Amém? Então vamos para o dia 5. A pedra da amargura. Um coração empodrecido. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos diante do templo. Um com figos bons e outro com figos ruins. Após Nabucodonosor levar Judá para o cativeiro. Um cesto tinha figos deliciosos, enquanto o outro tinha figos tão ruins que eram impróprios para comer. Então o Senhor me disse: "O que você vê, Jeremias?" Eu respondi: "Vejo figos bons e ruins." Então o Senhor disse: "Assim como esses bons figos representam os exilados de Judá, que enviei para a Babilônia para o seu próprio bem, eu os trarei de volta e os abençoarei. Darei-lhes um coração para me conhecerem e me seguirem." Jeremias 24, 1, 7. O contexto dessa passagem é tão impressionante que, se tu for pesquisar até na história do povo de Israel, vai contar desse exílio que o povo de Judá foi levado para o cativeiro pelo rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. E Jeremias teve uma visão. Ele viu 2 cestos de figos depois desse exílio. Ele viu um cesto diante do templo, um cesto com figos bons e um cesto com figos ruins. Então o Senhor falou para ele que esses figos bons eram o povo de Judá que tinha sido enviado para a Babilônia para o seu próprio bem. Gente, você imagina num contexto de guerra, entra uma nação, destrói a tua terra, destrói tudo que você tem e te leva como escravo, cativo para aquela nação, que não era a sua nação,
não era o seu povo, não tinha as mesmas práticas que você. O que você pensa naquele momento? Pensa, se imagina nesse contexto, você sendo tirado da sua terra, você perdendo tudo que você possui nessa terra e sendo levada a uma nação estranha que você não conhece. E mais, como escravo naquele lugar. Uma nação onde você não conhece os costumes, onde você é levado à força, você não tem a sua vontade livre de ir, mas você é levado à força. E Deus ainda dá em visão para o profeta Jeremias e fala: esse povo que foi levado para essa nação estranha, que não adorava ao Deus único e verdadeiro, que era um povo pagão de idolatria, esse povo que tinha sido levado para este lugar, arrancado da sua terra natal, de tudo que possuía, deixado tudo, teve que deixar tudo para trás, o que restou ainda diante de uma guerra que foi destruída aquela nação. Deus ainda mostrou para Jeremias, o profeta, que aquilo era bom. O Senhor tinha enviado aquele povo para a Babilônia para o seu próprio bem e que no tempo certo os traria de volta e os abençoaria. Meu Deus, como que a gente rompe essa pedra da amargura e permite que o nosso coração seja um coração de figos bons e não de figos podres? Através da ótica de olhar as situações que nós vivamos e viemos a viver com a ótica do céu e não com a ótica terrena. Porque com a ótica terrena, aquele povo com certeza exilado estava vendo aquela situação como uma tremenda desgraça. E por muitas vezes eles poderiam deixar a amargura entrar em seu coração. E é o que aconteceu. Os figos bons eram aqueles que o Senhor estava permitindo que fossem corações que estavam dando graças a Deus, que estavam vendo mesmo diante do caos e da tragédia, estavam conseguindo manter o seu coração em Deus, livre da amargura. Em contrapartida, aquele cesto de figos bons eram aqueles que estavam com o coração tão podre que não estavam permitindo que Deus falasse com eles, moldasse o coração deles. Eles estavam podres, impróprios para se comer. Mas aquele cesto de figos bons, de exilados, eles iam ver o Senhor. Porque aqui diz: darei-lhes um coração para me conhecerem e para me seguirem. O Senhor estava permitindo essa situação para que o coração daquele povo conhecesse a Deus e o seguisse. Veja o contexto desse período aqui que esse povo foi levado pelo exílio. Era um povo que tinha se perdido na idolatria. Era um povo que tinha esquecido do que Deus havia feito para eles. Era um povo que estava perdido no meio dessas coisas tão mundanas, adorando outros deuses, tinha esquecido da sua aliança com Deus, o Deus de Israel. Eles tinham esquecido tudo que Deus já havia feito por eles. Tinha esquecido da aliança firmada com Deus. E por isso, por amor, Deus não os permitiu ficar nessa prática de idolatria. Pelo contrário, Ele permitiu um exílio, permitiu que esse povo fosse levado para o exílio em outra terra, para resgatar esse povo, ensinar a eles sobre o amor de Deus, para falar com eles, para trocar o coração deles, que estava tão endurecido que já não ouvia mais a sua voz. E nesse contexto, ele mostrou para Jeremias
que daria um coração para eles e que eles passariam a reconhecer e conhecer Deus como Pai, aquele Pai que disciplina os seus filhos e os corrige para que eles não se percam. Esse é o nosso Deus. O Deus de Israel, que é o Deus nosso, através de Jesus Cristo, nós fomos revelados através de Jesus Cristo, que Deus é Pai. E Ele disse, aquele que me conhece, conhece o Pai. E é o Pai que revela a mim, a eles. Entenda que você precisa hoje ter a revelação de Deus como Pai na sua vida. O Espírito Santo vai te ajudar e Jesus vai se revelar a você para que você veja Deus como Pai. E como Pai, Ele disciplina os seus filhos e Ele disciplina aqueles quem Ele quer bem e ama. Porque muitas vezes na nossa jornada aqui na Terra, que é tão breve, nós podemos nos afastar de Deus. Nós podemos estar com o nosso coração tão empodrecido como aquele cesto de figos ruins, longe de Deus, longe do coração de Deus, impróprio para ser comido. E por isso, o Senhor permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, para que Deus possa se revelar ao nosso coração, trocar o nosso coração, nos levar a conhecer a Ele de verdade, profundamente, não superficialmente, até esse deserto, até essa jornada. Pode ser o Senhor enviando você para esse deserto, que você pode estar olhando esses dias até aqui falando, meu Deus, como assim? Eu só estou vendo coisa ruim dentro de mim, não tem nada de bom. Só está sendo falado pedras e mais pedras de tropeço e tropeço que eu estou praticando errado. Mas veja que tudo isso é o amor de Deus te levando para esse deserto, para falar contigo, para dar um coração novo para você, para te levar a conhecer Ele e a seguir Ele. Porque na Terra Prometida, nós vamos ter que seguir a Deus. Na Terra Prometida, nós vamos seguir a Deus. No deserto nós vamos ouvi-lo, vamos ter o nosso coração mudado, transformado. Nosso coração está sendo exposto para que na Terra Prometida nós viemos a ser abençoados por Deus em tudo quanto nós fizermos, na missão que Deus propôs para cada uma de nós. Porque entenda, se Deus é teu pai e você é filha, Ele, antes de você saber, já tinha um plano e um propósito para você. Você não é obra do acaso. Pelo contrário, você veio à Terra antes de ser na barriga da sua mãe. Deus já a conhecia e Deus já tinha um plano, um propósito para a sua vida. E esse plano e propósito está destrinchado nas Escrituras, na Palavra de Deus, para que você cumprisse o chamado de Deus aqui na Terra, nessa breve vida aqui que nós vamos viver. E que na eternidade nós possamos nos encontrar com esse Pai. Então, não relute, remova a pedra da amargura do seu coração. Não fique amarga pelas situações difíceis e duras que você já passou até aqui ou que você está passando hoje, mas se permita ter um coração novo e regenerado pelo Senhor, mole, como esses figos bons. E veja a mão de Deus permitindo que muitas coisas acontecessem na sua vida para te trazer para o caminho do Senhor. Uma pessoa boa, ela tira coisas boas do tesouro que está em seu coração. E uma pessoa má tira coisas más do seu tesouro, pois a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:41. Uma pessoa 45. Uma pessoa amarga, ela vai tirar coisas ruins do seu coração.
e vai mostrar que o seu coração está podre. Mas uma pessoa boa, ela vai sempre tirar coisas boas do seu coração, porque a boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Então, se você tem raiz de amargura, essa pedra de amargura no seu coração, você vai expor isso nas suas palavras, uma hora ou outra, vai sair para fora. Em situações, em falas, em convivência. E é tão ruim quando nós estamos tão amarga que nós nos tornamos morte para quem está ao nosso redor. Ao invés da gente edificar vidas, a gente mata pessoas ao nosso redor. Mas a promessa de Deus é: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Ah, mulher, se permita ser esse figo bom na mão do Senhor. Converta o teu caminho, olhe para Deus, olhe para o alto. Essa jornada é apenas 40 dias que nós vamos viver juntas. E eu tenho certeza que você não tem tanto tempo ocupado do seu dia que você não possa parar 10, 15, 20 minutinhos do seu dia para fazer essa leitura, para fazer as suas anotações, para assistir esse vídeo e deixar Deus falar contigo. Ouça a voz de Deus. E Deus diz: quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o vosso coração, a voz de Deus. Entenda que não sou eu aqui, a minha pessoa Ana, mas que é o Senhor e a palavra do Senhor usando a minha vida como canal para te ajudar nessa jornada, porque eu passei por essa jornada. Tudo isso eu ouvi do Senhor há 4 anos atrás. Num propósito com um Deus de 40 dias, que foi uma direção que o Senhor me deu. Ele me acordava com essas palavras e foi muito pontual no momento que eu estava viver essa jornada com Deus, porque eu estava vivendo um deserto de muitos e muitos anos, sem conseguir alcançar as promessas de Deus para minha vida. E quando o Senhor falou para mim e me mostrou o meu coração nesses 40 dias, e eu fui aos pés do Senhor, me arrependi, confessei. O Senhor mudou a minha sorte. O Senhor me tirou de um deserto. E hoje eu vivo na terra prometida do Senhor, que o Senhor tem para mim. Hoje eu posso plantar e colher. Hoje eu vejo sementes germinar, coisas florescerem na minha vida. Hoje eu vejo vidas serem tocadas. Hoje eu vejo a minha vida transformada, porque um dia eu sentei para ouvir o Senhor e eu permiti que o Senhor me mostrasse o meu coração para mim mesma. E Ele falou que isso não seria só para mim, mas seria para muitas mulheres, que o Senhor me levaria, e hoje está acontecendo. Então não endureça o seu coração. É o Senhor falando contigo. Permita que Ele mostre o seu coração para você e remova toda a amargura do seu coração. Porque quando nós temos amargura no nosso coração, a gente fica com o coração duro. E nada entra num coração de pedra. Nada entra. A água, ela escoa, ela não penetra. A semente não germina em terra, em pedra. Apenas em terra, mole, afofada. Bem molinha e soltinha para o Senhor. Você precisa estar com o seu coração mole, soltinho para o Senhor e não endurecido, porque nada floresce em pedra. Nada vai germinar num terreno pedregoso, mas numa terra fofinha vai germinar muitos e muitos frutos. Então que você ouça o Senhor, que você faça o seu devocional do dia 5. E que você ore confessando ao Senhor essa oração: Senhor Jesus, eu reconheço que a tua cruz trouxe divisão ao mundo, separando aqueles que escolhem te seguir daqueles que ainda seguem desejos carnais e cedem às tentativas do inimigo.
Hoje eu escolho crucificar meus desejos carnais, pois sei que estou modificando o meu coração de pedra por um coração de carne, sensível à tua vontade. Eu declaro que decido seguir Jesus e não voltarei atrás, independente da ocorrência do mundo e o que eu venha viver. Assim eu oro em nome de Jesus. Continua, Senhor, trabalhando no nosso coração. Pai, eu quero remover toda a amargura, eu quero liberar perdão por situações que eu vivi que foram tão difíceis. Eu quero liberar perdão a pessoas que me feriram. Eu quero, Senhor, te agradecer pelas situações difíceis, pelo cativeiro que muitas vezes eu fui enviada a viver, para que o Senhor amolecesse o meu coração e fizesse o meu coração ser de carne no lugar de pedra. Eu reconheço que eu preciso ouvir a tua voz e que eu quero te conhecer e te seguir hoje, em nome de Jesus. Mulher, que Deus te abençoe. Até amanhã, no dia 6 da jornada. E que Deus, através do Espírito Santo, convença você desse dia. Qual é a pedra de amargura que você precisa hoje remover da sua vida? Deus te abençoe, em nome de Jesus.